Milton, depois de publicar 3 grandes romances em seguida, mais tarde, portanto, já numa carreira, já meio de carreira, ele publicou um livro de contos, que é um primor, chamado A Cidade Ilhada. E aqui a gente vê a habilidade dele de mudar de ponto de vista, de traçar, digamos, grandes percepções de lugares muito diferentes, né, pelos quais ele passou, ele viveu, tal, tem muito de vida nisso. Não era esperado, pelo menos para um leitor comum como eu, que depois de 3 grandes romances de fôlego, todos muito premiados, tal, soltasse um livro de contos. Ele diz até modestamente que ele não sabia se ele tinha feito um bom livro ou não, pouco de charme. Mas, enfim, é um grande, pequeno livro chamado A Cidade Ilhada. E aqui eu queria saber se você reconhece algumas influências de fora da literatura, inclusive, em alguns dos contos. Por exemplo, um conto que se passa em Barcelona, né? Eu percebi, não sei se por deformação profissional, alguma influência do cinema. Como é que você recebe essas contribuições vindas de fora? Ainda nessa sessão nostálgica sobre Manaus, começo dos anos 60, em Manaus havia 7 grandes cinemas, Calil, com nomes belíssimos: Politeama, Odeon, Guarani, Éden. Olha que nome bonito, Éden. Eram cinemas maravilhosos. Aí eu ia muito ao cinema. Sempre fui um cinéfilo. E certamente isso, alguma coisa... Os cineastas aprenderam, foram influenciados pelo romance, né, como gênero. O corte já... Você falou no Flaubert, um dos meus ídolos, já no romance do Flaubert, A Educação Sentimental, há um momento em que o personagem ele vai viajar e, quando ele vai viajar, há um corte inclusive espacial na página, né, um branco que é maior, que sinaliza essa viagem. Aí o próximo parágrafo ele diz, aí muitos anos depois ele voltou, tal. Então é um corte típico, né, um corte temporal, né, no filme. E eu acho que há muita, sem dúvida, há alguma influência. Eu adoro o cinema italiano, enfim, eu gosto de cinema de modo geral. Para um escritor, uma escritora, eu acho que o cinema é uma linguagem inevitável. Você não se influencia só pelos livros ou pelo aquilo que você leu, mas também pela pintura, pela arte de um modo geral e pelo cinema, que está presente nos meus livros, nessa trilogia, A Noite da Espera e Pontos de Fuga. Quer dizer, tem aliás, ele está junto com a literatura, porque quando uma livraria foi fechada em Brasília, estou falando do livro, que o personagem vê, vamos dizer, amargurado diante da livraria que está fechada, onde ele trabalhava, ele vê no chão pedaços de cartazes de filmes italianos. Os grandes filmes italianos que ele gostava que era, vamos dizer, exibido nessa livraria, que de fato existiu em Brasília, a livraria Encontro, nos anos 70, e depois foi fechada também.